Com a anuência da mesa diretora, nos termos do inciso 4º do artigo 113 do Regimento Interno, essa sessão ordinária abre espaço de 20 minutos para manifestação de autoridade ou visitante ilustre. Solicito ao vereador Caleb Garbim que acompanhe... Solicito ao vereador Cláudio Libardi que acompanhe Mauro Trojanca, secretário de Assistência Social, até a tribuna para manifestação do tempo de 20 minutos. A palavra está à disposição dos vereadores e vereadoras para respostas de 5 minutos. Presidente, se eu quiser pegar o microfone e falar dali, tem problema? Cada mesa. Até 20 minutos, né? 20 minutos. Ó, tudo bom? Senhor Mauro, assim que quiser, pode iniciar sua fala. Bom dia, nobres edis, vereadores, vereadoras. Um prazer imenso a gente ter essa oportunidade de estar aqui. E dentro desse tempo que nos foi dado, eu gostaria de mostrar um pouquinho do trabalho da SMASC hoje, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, para que todos, inclusive, compreendam e se somam a nós. Quando eu digo se somem a nós, eu já, pela projeção aqui? Sim, mas tá. Já por essa projeção que vocês veem agora no telão, eu quero agradecer a todos vocês, porque eu sei que foi votado e aprovado uma comissão de assistência social aqui dessa casa. E eu acho fundamental que se somem, quando se fala de assistência social, que nem sempre tem o mesmo poder inalado na palavra que tem a saúde, por exemplo, ou a própria educação. Mas quando se fala em assistência social, as forças têm que ser conjuntas. E por isso que eu estou trazendo, inclusive, essa fotografia que vocês estão vendo aqui. Não está passando. Agora passou. Pessoal, antes de mais nada, uma rápida lembrada para todos aí, que eu sei que tem gente mais velha que sabe exatamente do que eu estou falando. Em 1962 é fundada a Comai. Lembram disso? Em 1996 a Comai é extinta e substituída pela FAS. Nós estaríamos esse ano fazendo, na verdade, 30 anos. E agora, a partir de 2026, a partir do dia 1º de janeiro de 2026, nós passamos a fazer a transformação da FAS em SMASC, Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Inclusive trazendo para junto da SMASC o que estava na proteção social, que eram as coordenadorias, seja da juventude, da mulher, da pessoa idosa, de acessibilidade, a étnica, a própria justiça restaurativa, ela passa também a fazer parte do nosso propósito hoje. Por isso que a gente costuma dizer, eu estou projetando isso de propósito, que, na verdade, nós somos dois braços, mas um propósito só, porque hoje se compreende cada vez mais, depois de meses aí dessa transição, o quanto a assistência social tem a ver com a cidadania. Quantas discussões já surgiram para que a gente realmente conseguisse levar a cabo essa conclusão, tá? Então são esses os dois braços. Agora eu queria mostrar um pouquinho para vocês do que representa o Sistema Único de Assistência Social aqui em Caxias do Sul, o SUAS, e quem somos nós. Se me permitem, eu vou partir do princípio que todo mundo desconheça quem é a SMASC, para que a gente possa contribuir de uma forma mais efetiva. Hoje, por exemplo, olha só, a SMASC conta com 1.001 trabalhadores, seja os trabalhadores da assistência social, os servidores, e olha bem, nós somos em 256 servidores. Nós não, eu não sou servidor, né? E agora,
A rede não estatal, nós temos mais de 700 trabalhadores, que são os trabalhadores do terceiro setor. Hoje nós temos 79 unidades, ou seja, casas aqui em Caxias, contando CRAS, CREAS e assim por diante. E 20 tipos de serviços oferecidos. É realmente uma rede bem significativa, como vocês podem ver pelos números que eu estou projetando aí. Correto? Pois bem, rapidamente passando pelo que nós chamamos de prevenir, atender e proteger, ou seja, a baixa vulnerabilidade, a básica, a média vulnerabilidade e a alta vulnerabilidade. Eu quero mostrar alguns números para vocês. Primeiro, na baixa vulnerabilidade, ou melhor, na complexidade básica, onde a nossa diretora é a Alda, correto? Nós hoje temos 6 CRAS. Temos 6 CRAS e divididos em norte, oeste, leste, sudeste, centro e sul, e temos 30 unidades de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. 20 desses 30 são para crianças e adolescentes, 8 para idosos e 2 para adultos. Pessoal, hoje, semanalmente, nós trabalhamos nessas unidades 2.400 crianças e adolescentes e 350 idosos que são atendidos nesse serviço de convivência. Logicamente que em parceria com muitas entidades que colaboram demais com a assistência social aqui em Caxias, diga-se de passagem. A média complexidade, a nossa diretora, a Cristiane Oliboni, né, e diríamos assim, quando o CRAS já não está mais resolvendo, o que é uma pena. O que é uma pena. Nós temos que inverter essa pirâmide da vulnerabilidade que acontece não só em Caxias, como no mundo inteiro. De que maneira? Trabalhando mais efetivamente na complexidade básica para que não chegue na média e principalmente não chegue na alta. Então, pelos CREAS, olha bem, olha a situação. Nós temos 2 unidades em funcionamento e uma em implantação. Mas essa implantação já tem a equipe trabalhando junto com uma das 2 unidades e só aguardando a liberação da locação do espaço físico para que essa equipe passe a atuar lá. Então, nós temos um CREAS na Pinheiro Machado, um CREAS no nosso complexo do Cinquentenário, onde está o Pop Rua, onde está o CDC, onde está a Casa São Francisco, uma casa de passagem, né, para morador de rua, e o CREAS 13 em implantação. Pessoal, nós atendemos pelo Centro Pop 44 mil pessoas no ano. Nós atendemos 2.000 pessoas através das nossas abordagens, pelo nosso serviço de abordagem. O CESO, Serviço Especializado de Abordagem Social. Diga-se de passagem, e eu sei que é um questionamento que eu vou ter por parte de vocês, e gostaria muito de ter que vocês questionassem isso, nós fazemos 12 a 15 abordagens dia. E dessas 12 a 15 abordagens, nós, na verdade, conseguimos dirigir para o Centro Pop, que referencia para uma casa de passagem, 2, 3 pessoas. Os outros preferem ficar na rua, infelizmente. E isso eu tenho certeza que vai fazer parte desse nosso debate, correto? E, concluindo, mais ou menos 50 passagens por mês são dadas nessas abordagens. O cara é de Uruguaiana. O que tu viesse fazer aqui? Eu vim por causa de uma safra, não deu certo, não tenho residência, acabei na rua. Tu queres voltar para a tua cidade? Liga-se para a assistência social de Uruguaiana, coloca-se essa pessoa no ônibus dando a passagem e depois liga-se para ver se ele chegou e se foi atendido na cidade natal. Nós mandamos a gente para São Paulo. E sempre em comunicação com as assistências interagindo, porque isso é muito necessário. E mais do que isso, unidades referenciadas que fazem parte da média complexidade. Olha só, talvez vocês não enxerguem, mas nós temos aqui as APAES, nós temos a APADEV, APAES são 3, APADEV, Ellen Keller, INAVE, o CDC, ou CCC, correto? A AMBAFA, de Farroupilha, que pilota o nosso CDC lá no nosso complexo do Cinquentenário. Pessoal, isso significa nós estarmos atendendo 7.200 pessoas. Olha,
olha o que significa isso. Subsidiado parte de cada uma dessas, seja Paz, seja Inave, seja Ellen Kelly, parte subsidiada pela nossa assistência social, subsidiada pela SMASC. Tá? Mais do que isso, até uma foto para... Essa é a nossa maravilhosa PAI aqui de Caxias, que tem um trabalho realmente maravilhoso. E a alta complexidade, que é pilotada pela Fran, muitos de vocês conhecem, né? A Franciele Rosso. E, na verdade, essa alta complexidade, ela faz o seguinte atendimento. Nós temos crianças e adolescentes. Hoje, esse número está um pouco defasado, ele é menor, não são 200. Nós temos 4 abrigos, 2 estatais, que são os nossos, e 2 em parceria com instituição, que cada um desses abrigos podem abrigar até 20 crianças e adolescentes, e temos 4 lotes de casas-lar. Cada lote tem 3 casas-lar, então nós temos 12 casas-lar, cada uma delas abriga 10 crianças ou adolescentes, e 4 abrigos que abrigam 20 crianças ou adolescentes. Isso nos dá uma capacidade de 200 crianças e adolescentes abrigados. Pessoal, quando nós abrimos o último abrigo em outubro do ano passado, na minha fala eu disse assim que eu estava muito satisfeito porque o poder público tinha condições de abrir mais um abrigo e abrigar praticamente 20 crianças, ele já nasceu lotado, e eu estava muito triste por ter que abrigar mais 20 crianças, porque essas crianças e adolescentes, a gente muitas vezes não tem essa percepção, crianças e adolescentes que não têm mais vínculo familiar ou vínculo muito frágil. Muito frágil. Vocês sabiam que tem crianças ou adolescentes com medida protetiva contra os pais, dentro dos nossos abrigos? Que futuro que, se essas crianças não fossem abrigadas por nós, que futuro elas estariam? Com certeza seriam crianças e adolescentes que ali na frente estariam na rua, ou se prostituindo, ou pelo tráfico, não tenha dúvida disso. Tá? Nós temos 90 vagas para pessoas idosas em ILPIs, hoje ocupamos 102, isso custa a SMASC em torno de R$400 mil por mês. E na realidade, é outra coisa que me deixa até mais triste. Lidar com assistência social realmente é um problema para a nossa emotividade, né? Por quê? Porque esses idosos que estão nessas clínicas subsidiadas por nós, essas 102 pessoas idosas, qual é o futuro deles? Eles não têm vínculo familiar nenhum, eles não têm família nenhuma, o futuro é esperar morrer. Infelizmente, é isso que a gente diz. As crianças ainda a gente tem condições de dar um caminho. Eles não têm mais o que nós podemos fazê-lo caminhar. Temos, na alta complexidade, um lote de residências inclusivas. Esse lote é composto de 3 residências e cada uma das residências tem capacidade de 10 pessoas. Todas lotadas, as 3 residências lotadas. Situação de rua. Hoje, pela Casa São Francisco, pela Bom Samaritano e pelo Paz Rua, nós temos 160 vagas. Pessoal, essa noite fez muito frio, né? Nós amanhecemos com 20 vagas. De 160, nós amanhecemos com 20 vagas. Segunda-feira, nós amanhecemos com 45 vagas. 33 para homens e 12 para mulheres. Essa é uma luta realmente muito forte que a gente está travando. E mulheres vítimas de violência, nós temos o Viva Raquel, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, é impossível saber onde fica, porque isso tem que ser segredo de Estado, né? Para que ninguém possa chegar lá, e abriga 15 mulheres. Normalmente não está lotada. Normalmente está com 10, 12 mulheres e crianças, porque quando as mulheres sofrem violência e vão para o Viva Raquel, normalmente o filho ou os filhos vão junto, certo? Pois bem, a nossa DGPAR, pilotada pela nossa Ana Vergani. O que é a DGPAR? A gestão das nossas parcerias. Pessoal, olha o que eu vou falar agora. Nós temos 42 casas parceiras. 42 instituições que parcerizam conosco e 90 projetos. Porque quando nós tínhamos em torno de 60 projetos, quando nós viramos SMASC, os projetos sociais da proteção social, que estava na Secretaria Municipal de Segurança, vieram junto com
as coordenadorias. E hoje, então, nós temos, com o mesmo número de pessoas, nós temos que pilotar 42 casas parceiras e 90 projetos ao longo dessas casas. Gostaria de frisar bastante esse detalhe aqui, ó. O nosso CAD único. Inclusive, hoje nós temos uma van que pode percorrer os bairros mais afastados. Caxias é uma cidade aí que Criúva está a 50 quilômetros daqui, Vila Cristina, Vila Oliva, Vila Seca e assim vai, Ana Rec e assim vai. Então essa van serve exatamente para isso. Eu gostaria de trazer esse dado das visitas domiciliares. Lá no domicílio das pessoas que foram feitas em 2025. Pessoal, 3.363 visitas domiciliares. Desse total, nós bloqueamos 304 Bolsas Família. Porque as pessoas estavam usando ainda a Bolsa Família, mas não precisavam mais da Bolsa Família. E se detecta isso na visita. E, logicamente, que eu não sou contra a Bolsa Família, mas ela tem que ser destinada a quem realmente precisa, correto? Isso significa dizer, olha só, que em torno de 3.000... Em janeiro de 2025, nós tínhamos 3.515 famílias beneficiadas pela Bolsa Família. Em dezembro, baixou para 10.684, o que significa dizer que nós reduzimos 20,9% o número de Bolsas Famílias para pessoas ou famílias que não necessitavam. Tudo isso por quê? Por causa das visitas domiciliares que se fez ao longo de todo o ano passado. Uma fotozinha interna do atendimento daquela van que vocês viram aí, né? O benefício do SUAS, olha só, pessoal, hoje, peguei ontem esse dado, pelo cadastro único, nós temos 990 moradores de rua cadastrados no nosso cadastro único. Desses beneficiados pelo Bolsa Família, 790. Veja que 200 não buscaram a Bolsa Família. São moradores de rua que, de repente, não precisam. Vocês sabem que, com essas abordagens que a gente faz, o que a gente detectou? Nós temos morador de rua que mora, por exemplo, tem uma residência fixa no Madureira, por exemplo. Loca sua residência por R$500, R$600 e vai para a rua. E aí ganha uma Bolsa Família, se identifica como morador de rua, optando pela Bolsa Família. No mês subsequente ganha uma Bolsa Família de R$600, mais a sinaleira ele ganha R$3.000 por mês. Outro que nós detectamos, nós temos moradores de rua que não tem mais o cartão da Bolsa Família com eles. O cartão está na mão do traficante. Por quê? Porque quando chega, obrigado Caleb, quando chega na data na verdade, receber o recurso do Bolsa Família, o traficante saca e dá um saquinho de crack para ele. E o cartão fica com o traficante. Infelizmente, é outra realidade que a gente está vivendo. E nós estamos nos reunindo, pessoal, com a saúde e com comunidades terapêuticas para ver que providência nós podemos tomar no sentido dessas pessoas saírem da rua. Por quê? Simplesmente porque elas estão tomadas pelo processo da drogadição ou do alcoolismo. E aí elas não querem ir para uma casa de passagem, porque lá tem regras. Mesmo que lá tenha a sua cama, seu cobertor, 6 refeições dia, elas não querem ir porque tem regras, não pode se drogar, não pode beber, tem hora de dormir, e assim por diante, que faz parte do processo de ressocialização também. Para concluir, nós temos ainda o programa do cuidado subsidiado. Temos o programa Guarda Subsidiada. O nosso vereador D'Ambrosio conhece bem o cuidado subsidiado, né? Luta muito por ele, inclusive. Temos o programa de Apadrinhe. É um programa que nós criamos para apadrinhar uma criança ou um idoso. Apadrinha como? Tu pode apadrinhar financiando parte do que ele precisa, de repente para ele comprar uma roupa, um tênis, sei lá. Tu pode apadrinhar pegando-o no fim de semana, levando para tua casa, de repente levando ele para um parque, levando tanto para idoso como para as crianças. E isso tem dado muito certo, porque é uma forma também de ressocializar esse público aí. O programa Promover, criamos agora esse programa, foi criado em março, porque nós tivemos um problema muito grave em março. Vocês devem ter acompanhado uma ação pública da Defensoria Pública. Em março, nós recebemos, numa semana, 15 crianças e adolescentes, judicialmente, e tivemos que colocar nas nossas casas,
logicamente nas nossas, aquelas duas que são abrigos estatais, e recebemos a visita do Conselho Tutelar, 10 horas da noite, correto? E, através dessa visita, se constatou que numa casa tinha 22 e na outra casa tinha 24 crianças ou adolescentes, inclusive com uma criança dormindo em cima de um colchão porque não tinha cama. Confesso que para mim isso é uma vergonha, mas eu confesso, correto? Hoje nós temos em torno de 20 vagas sobrando por causa desse programa Promover, correto? Que como meu tempo está esgotando, eu faço questão de explicá-lo melhor no debate que a gente faz. E a primeira infância, que é o PIN, esse é bem conhecido, né? O PIN nós conseguimos agora um valor de 1.200.000 para pagar mais dignamente os que vão nas moradias acompanhar gestantes ou recém-nascidos, né? Então, hoje, nós temos em torno de 18 psicólogos ou assistentes sociais que praticamente conseguem visitar cada família 1 ou 2 vezes por mês. Vão de ônibus, mas vão, tá? Pois bem, falei da complexidade básica, lá nós temos o PAEF, da média complexidade, ali temos o PAEF, falei da alta complexidade, ali nós temos o NAIF, não quis entrar nesse mérito para não estender, falei do DG-SUAS, que é a Diretoria Geral do SUAS, quem não sabe, o SUAS é o SUS da assistência social, tem que ser regrado. Falei da DGPAR, DEPIS, que é a nossa Diretoria de Projetos de Inovação, e o NAIF, Núcleo de Acolhimento Institucional e Familiar. Esses somos nós. Muito obrigado, presidente. Obrigado, secretário. As inscrições serão vereadores e vereadoras por dispositivo eletrônico. Podem iniciar as inscrições para o debate. Eu peço a atenção de vocês para que vocês entendam como vai funcionar. Vocês têm 5 minutos para fazer as manifestações que vocês têm e perguntas, e o secretário tem tempo indeterminado para as respostas. Presidente, só uma questão de ordem, propondo uma melhor condução. Pois não. Caso o Mauro deseje, pode sentar para fazer as respostas. Claro, preferir ficar em pé também, só porque vai ficar um tempo, né, em pé, aguardando os demais falarem. Com certeza, fique à vontade. É até 5 minutos. Nós temos no requerimento até 5 minutos, e faz parte do regimento também, para que vocês façam as suas manifestações e perguntas, e o secretário tem o tempo ilimitado para as respostas. Com a palavra a vereadora Andressa Marques. Obrigada, vereadora Andressa Malman, nossa presidenta da sessão de hoje. Primeiro, dizer que é fundamental a sua presença, secretário Mauro Trojan. De fato, como assistente social, não só, muitas vezes tem uma confusão, né? Que assistente social trabalha na assistência social. A assistência social é uma política pública. Tem assistente social em tudo que é política pública. Saúde, habitação, educação, enfim. A assistência é uma dessas políticas, mas, infelizmente, sim, secretário, ela é pouco conhecida ainda pela sociedade no geral, né? Não só pelos colegas, mas o SUAS, que o senhor apresentou aqui, a sua formatação, o seu direcionamento, as suas diretrizes, é fundamental que se conheça, porque ainda se tem uma percepção de que a assistência ela é caridade, de que a assistência ela é o voluntariado, os serviços da assistência eles podem ser feitos de qualquer jeito. Isso não é verdade. A assistência social é uma política pública que, segundo a nossa Constituição, precisa ser utilizada para quem dela necessitar. Então, todas as situações de vulnerabilidade social, não só a questão de renda. Muitas vezes a gente fala em assistência, as pessoas acham que é uma questão da renda. Ah, porque a pessoa está em situação de pobreza. Não, eu, como assistente social da Casa Lar que fui, atendi crianças que tinham uma condição social elevada, mas que eram violentadas pela sua família. Ao mesmo tempo em que tinham famílias mais vulneráveis economicamente, que não eram negligentes com seus filhos, eles tinham apenas falta de informação e orientação, né? Então, na assistência a gente vê diversas, né? Abandono familiar é uma vulnerabilidade, violência é uma vulnerabilidade. E aí eu queria aproveitar a tua presença, Mauro, para trazer algumas questões.
Primeiro, aproveitar para falar sobre, no início da tua fala, nós saímos, eu, a vereadora Rose, a vereadora Estela, a vereadora Daiane Mello e o vereador Fiuza, porque nós constituímos a Comissão de Assistência Social na Câmara. Um avanço, foi uma solicitação da Conferência Municipal de Assistência. O secretário, sempre que me via, me cobrava também, porque era uma demanda da assistência. A única política que não tinha uma comissão nessa casa, a partir de agora, com o nosso novo regimento, passará a ter. Vamos trabalhar, então, pelo fortalecimento da assistência. Aproveito para pedir, né, a agilidade dos colegas das comissões para a gente trazer a Lei do SUAS para debate. Queria que tu falasse um pouco depois sobre a Lei do SUAS, que vocês enviaram para a Câmara, que foi uma construção do Conselho junto com a antiga FAS, que agora está em transição para a Secretaria, e que também é uma demanda da sociedade civil que participa, né, da assistência, para a gente votar logo a Lei do SUAS e poder ter uma diretriz, né, mais avançada aqui na nossa cidade. Queria também te perguntar como está o impacto orçamentário dos últimos cortes na política de assistência. Eu li aqui um ofício há 2 semanas atrás que falava sobre o atraso do repasse aos serviços de convivência, as parcerias que o senhor apresentou. Nós temos mais de 700 trabalhadores que são do terceiro setor, né, e não chega a 300 servidores. A maioria, então, são das parcerias terceirizados. E, salvo juízo, todas essas entidades estão sendo atingidas pelo corte de gastos, pela falta de recurso para o Fundo Municipal da Assistência, que já estava aprovado. Queria que tu falasse sobre os cortes orçamentários e para que a gente possa buscar alternativas, porque eu não quero ver trabalhadores da assistência sendo demitidos, não quero ver serviços que atendem as nossas crianças, idosos e mulheres sendo fechados. Então, gostaria que tu trouxesse essas informações para que a gente pudesse discutir. E queria finalizar falando, teria muita coisa para falar, mas acho que a prioridade é a Comissão de Assistência, é a Lei Municipal do SUAS, é a questão do recurso, do orçamento, né? E queria finalizar falando da população em situação de rua, né? É um debate extremamente polêmico, volta e meia esse assunto surge nessa casa. O problema, Mauro, é que muitas vezes aqui a gente não tem um compromisso com pensar alternativas que de fato vão contribuir. A gente tem muito vereador que quer lacrar, que quer imitar na internet, que quer fazer, né, enfim, um circo dos problemas sociais, mas as pessoas em situação de rua é um problema social que aumenta no mundo inteiro, é um problema do Brasil inteiro, e a nossa cidade é uma referência que as pessoas buscam por conta do trabalho, e por óbvio Caxias acaba sendo, né, um local que as pessoas buscam. E nós temos uma rede de serviço aqui que também acaba que se torna referência e as pessoas buscam atendimento, né? Então, que a gente possa, gostaria de saber, né, eu presido a frente parlamentar aqui das pessoas em situação de rua, que alternativas estão sendo pensadas para que a gente possa trabalhar pela saída dessas pessoas em situação de rua, sendo que a gente sabe, né, que precisa de educação, que precisa de habitação. A política de habitação na nossa cidade é extremamente deficitária, e quase impossível uma pessoa ter acesso à casa, né? Então, que medidas estão sendo tomadas nessa visão, sabendo que nós tivemos um serviço que inclusive acabou fechando por conta, né, de um episódio que aconteceu lá. Então, que a gente possa pensar alternativas conjuntas para a saída das pessoas da rua. Por hora seria isso. Obrigado pelo espaço. Obrigada, vereadora Andressa Marques. Seu espaço de resposta, secretário. Uma questão de ordem, presidente. Vou requerer a Vossa Excelência que defira que todas as perguntas sejam feitas para posteriormente o secretário respondê-las, objetivando da maior celeridade a sessão. Pois não. Aceita. Sim, fazer em bloco. Continuando, então, a vereadora Estela Balardim para suas perguntas e manifestações pelo tempo de 5 minutos. Bom dia, secretário. Muito obrigada por vir até a nossa casa nos explicar o serviço. Eu acho que é importante para que a gente entenda que a assistência social, ela não é o assistencialismo. E muita gente, inclusive dentro do poder público, confunde isso. E é importante a gente ter a dimensão dessa quantidade de políticas públicas que precisam funcionar em rede para que a assistência social funcione. Eu quero fazer uma pergunta bem específica relacionada a uma questão que a gente enfrenta, um desafio que a gente enfrenta relacionado ao Conselho Tutelar.
A gente atualmente conta com um número muito baixo de conselheiros tutelar aqui na nossa cidade. Inclusive, sei que haverá, no mês que vem, uma reunião pública, uma audiência pública para tratar desse assunto, porque está acontecendo que muitas crianças e adolescentes estão precisando ir para alguma casa-lar, ir para algum abrigo, estão alcançando a alta complexidade, porque esse número pequeno de conselheiros tutelar faz com que a gente não consiga trabalhar a média e a baixa complexidade, fazendo com que a gente tenha cronificação de problemas que a gente tem na nossa sociedade. A gente sabe que muitas crianças chegam lá e saem com 18 anos, infelizmente, com uma mão na frente e outra atrás. Foi Trago por Ti, que é a rua que acolhe quando isso acontece. Isso é muito doloroso. E nós pensarmos nisso é muito doloroso. Então, saber que está aumentando o número de crianças que estão precisando ser colocadas nos abrigos é algo que nos preocupa muito. Então, eu queria saber o que está sendo pensado para a reestruturação do Conselho Tutelar, que já vem há muito tempo menor do que deveria estar. Em relação ao programa do Primeira Infância Melhor, a gente tem a notícia também de que nem todas as pessoas que foram chamadas estão trabalhando. Acho que a gente poderia conversar um pouco também sobre isso. Ficamos um tempo sem termos pessoas visitadoras para realizar as visitas do programa do Primeira Infância Melhor, que é um programa importante para a nossa cidade, justamente para que a gente não precise bater lá na alta complexidade. Programas assim são importantes. Quero reforçar ali que a vereadora Andressa falou da lei do SUAS, é uma lei muito importante. Acho que você poderia falar um pouco, inclusive, sobre ela, para que quando ela venha para essa casa, os vereadores saibam a importância do que a gente está votando. E eu queria também saber, em relação à RAPS, quando a gente fala das pessoas em situação de rua, a gente está falando, sim, de muitas pessoas que estão em sofrimento mental, que estão com alguma forma de adicção em álcool e drogas, e isso é um problema de saúde. E aqui a gente pega o véu do julgamento e julga essas pessoas como se elas estivessem erradas por estarem naquela situação, uma situação que muitas vezes não é nem de sua escolha. A gente sabe que a adicção é um problema muito grave, é um problema de saúde, não é um problema só da assistência. Então, a minha pergunta também é para saber como é que está esse diálogo da rede, da assistência, juntamente com a saúde, principalmente para as pessoas em situação de rua que sofrem atualmente com um problema de adicção, porque a gente sabe que essas pessoas não sairão da rua pura e simplesmente tendo um lugar na casa de passagem. A gente vai precisar que essas pessoas saiam da rua tendo um trabalho de atenção psicológica, de atenção psiquiátrica, e a gente sabe que enfrentamos um momento desafiador nas finanças do município. Então, um trabalho em rede, ele funciona, mas ele funciona também quando a gente tem dinheiro para que isso funcione. Queria saber como é que está, então, as organizações, como é que estão os programas em relação a isso. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Estela. Com a palavra, por 5 minutos, para suas manifestações, o vereador Zé D'Ambrosio. Por gentileza. Pois não, vereador. Vereador José de Abreu, o senhor faz pelo dispositivo, seu pedido não tenha partes nesse caso. Imagina. Senhora presidente, é um dia típico da cidade de Caxias do Sul, hoje. E eu conheci o Mauro faz 1 ano e pouco. Eu acho que ele tem muito empenho, né? Muito empenho, tem uma equipe boa. Mas eu vou fazer alguns questionamentos. Se o senhor depois quiser reclamar para o prefeito, não tem problema nenhum. Porque eu sempre fui franco e quero ser franco com o senhor, como fui também com os outros secretários que estiveram aqui. Nos últimos 30 anos, o município vem tratando mal nossos idosos. Mal nossos idosos. E eu tenho números. Primeiro que o governo foi teimoso, não ouviu,
construir 31 escolas de educação infantil, quando eu falava que tinha que construir casas lares. No mínimo 10. E que hoje, senhor secretário, nós temos, só para o senhor ter uma ideia que esses números, vou lhe passar para o senhor, em março, o Frei Jaime me passou que tem 450 idosos aguardando no Frei Salvador, aguardando morrer alguém. Aqui no Lar da Velhice, onde a FAS compra só 40 vagas, porque não tem recursos e porque nós estamos acostumados a só reclamar e não buscar recurso em Brasília, principalmente a FAS, tem 323 idosos esperando morrer alguém no Lar da Velhice. O diretor me passou agora. E aí o senhor fala para nós que o cuidado subsidiado pode ser um problema. Sim, vai ser um problema. Porque hoje, inclusive, tentei falar com a presidente do Conselho do Idoso, de manhã, não pode passar telefone para vereador. Agora, depois ela me chamou, que recentemente eu conversei com ela, vou cancelar minha agenda hoje para estar presente na Comissão do Idoso, porque ela vai estar aqui. Não é possível que nós, no governo Alceu, reformamos o Mercado Castilhos para construir uma casa-lar, onde o idoso vai de manhã e volta de tarde, e que passe todos esses anos, nós não conseguimos construir mais uma casa-lar, onde o idoso vai de manhã, o filho vai trabalhar, e de tarde o idoso vai para casa. Então, só aguardando morrer alguém, nós temos perto de 800, secretário. Inadmissível que nós não construímos casas lares em Caxias do Sul. Se o município não tem condições de comprar vagas nas casas de idosos que custa 4, 5, 6, 7 mil reais. Eu tenho muita preocupação, e o senhor sabe, nós somos quase da mesma idade, que a pirâmide está mudando em todo o Brasil, principalmente em Caxias. Bom, hoje nós temos 28 idosos sendo atendidos pelo cuidado subsidiado, onde o fundo destinou 2 milhões para 2 anos, e que eu briguei muito, que ajudei a construir o projeto, junto com o Expedito, junto com o Rafael, e que nós aprovamos dia 14 de dezembro de 2023, que eu era presidente aqui dessa casa. E que 2024 não foi possível por ser um período eleitoral, mas que está em curso, com 28 idosos e que tem 19 aguardando uma vaga no cuidado subsidiado, e que nós não sabemos se o fundo ainda pode deliberar recursos, e que não pode se tornar uma política pública, porque o município não tem caixa. Então, vocês imaginem se nós não tivermos mais recursos para o cuidado subsidiado. Vocês imaginem esses 28 idosos que largaram do seu trabalho para poder cuidar do idoso, para não deixar morrer, não ter mais recursos no município. Então, eu vou esperar hoje para conversar com a presidente do Conselho do Idoso. Então, inclusive, quero lhe informar que eu devo mudar a lei do cuidado subsidiado. Vou trabalhar para mudar a lei do cuidado subsidiado, para que nós possamos abranger mais idosos. Senhor secretário, a minha preocupação, então, é que esse governo deixe uma marca. Eu quero que o senhor leve meu questionamento para que nós construímos. É a mesma forma compartilhada de uma escola de educação infantil, é igual. Hoje é o Frei Jaime que cuida das 2 que nós temos, tem só 2 em Caxias, casas lares. Não tem no Serrano, não tem no Cruzeiro, não tem na região sul. A região sul tem 2, mas do lado de lá que tem um monte de pobres, que não tem mais o que fazer com o idoso em casa, nós não temos casas lares. Então leve esse meu questionamento, nada contra o senhor, use os vereadores, todos aqui têm relação com deputados, use os vereadores, mas nós precisamos, secretários, que busquem recursos, porque não dá para o prefeito reclamar sempre. É tripartite, mas é tudo com o município. E gastamos 97% do orçamento e nada do governo federal, nada do governo do estado. Então, a FAS também precisa buscar recursos para fortalecer. E que o senhor deixe uma marca, pelo menos, construir umas 5 casas lares nesse governo. Obrigado. Obrigado, vereador Zé D'Ambros. Com a palavra por 5 minutos, a vereadora Rose Frigieri.
Bom dia, Mauro. Importante mesmo essa participação, mas talvez agora, instituída a comissão, aqui nós possamos fazer um debate com mais tempo, mais amplo, para ouvir vários temas, né? Porque nós precisamos muito aprofundar o SUAS. A gente sabe que a gente discute muito o SUS, mas não é todo mundo que ainda tem, e eu me incluo nessas, toda a compreensão do SUAS. O fato é que a base de tudo é a mesma do SUS. Como nós falamos da atenção básica, nós precisamos, sim, garantir uma atenção básica, preventiva, para evitar que se chegue lá na alta complexidade, que daí a tragédia já está feita, enfim. Eu teria vários questionamentos, mas eu vou ficar em alguns só pelo tempo. Eu queria saber pelo PIN, tá? Eu soube, e nós fomos uma das pessoas que, através de um seminário que nós fizemos aqui, sobre a primeira infância, nós tiramos a proposta de aumentar, de ter uma insalubridade, algo assim para aquelas e para aqueles estagiários que estavam fazendo uma função de passar de casa em casa, com chuva, com frio, com cachorro, com pessoas, muitas vezes, com perigo. E, naquele seminário, logo depois, foi dado a notícia, acho que foi pelo secretário Rafael Bueno, de que seria contratado, então, recém-formados. Eu achei que era uma coisa permanente. Aí eu descobri, naquele momento, que era através de uma emenda, que é uma emenda que não garante nada. Daqui a pouco termina a emenda, o que vai ser feito com o PIN? Essa emenda provavelmente seja só psicólogos, porque até onde eu sei, eu não sei se os assistentes sociais podem, acho que era estagiário de assistentes sociais que não podiam fazer aquela função, só era de psicólogos, né? Mas eu conversei há algum tempo, numa festa julina, com uma pessoa, e ela me disse que somente 9 tinham assumidos dos que foram chamados. Eu não sei se isso mudou, e se mudou, que bom, mas qual a expectativa ou a perspectiva desse PIN, dessas crianças serem atendidas depois? Porque se tem um programa bom na cidade, na área da assistência, saúde, educação junto, é o PIN. Então, eu acho que nós não podemos abrir mão de esvaziar o PIN porque ele está dependendo de uma emenda. A outra questão era da audiência. Nós vamos fazer uma audiência pública aqui, a Comissão de Direitos Humanos. Acredito que agora, a partir da constituição da Comissão de Assistência, a gente faça junto, sobre essa questão dos conselhos tutelares. Faz muito tempo que a gente fala da necessidade de Caxias ter, era 6, agora nessas alturas já não sei nem se aumentou, no mínimo 6 conselhos tutelares. A gente sabe que é difícil, mas pelo menos mais um já está caindo de maduro isso. A outra questão é da Casa Viva Raquel. Nós já conversamos, né, secretário Mauro, várias vezes sobre isso. Estava para ter um edital, enfim. Eu quero saber como é que está essa situação da Casa Viva Raquel. Também eu queria falar da importância do CRAS, diz ali a meta, né? Hoje tem 6, eu cheguei a anotar aqui, a meta seria 15. Então, isso precisa urgente. É muito triste a gente ter que, como na saúde, a gente luta por vaga no hospital, a gente lutar por vaga nas casas lares para criança. A gente precisa garantir o básico, que são os CRAS e os atendimentos preventivos. E, por fim, eu também queria colocar da situação da população em situação de rua. A gente sabe desses acolhimentos, dessas casas e tal, mas sempre foi feito um trabalho aqui de forma espontânea, que a Tere é que fazia isso, que neste período de frio as pessoas iam para dormir,
tinham sua janta, dormiam e no outro dia saía. E sempre deu muito certo. Há pouco tempo eu conversei com o Sirena e ele me disse que estava tudo organizado para ir para a Fundação Caxias, esse acolhimento que a Tere fazia. Ontem, casualmente, eu perguntei a ela só me respondeu que não está sendo feito atendimento. E, por fim, uns segundinhos, a questão de servidores. Eu acho que nós estamos correndo um risco muito grande em Caxias, em todas as áreas, de não termos mais servidores por causa dessa questão das terceirizadas, das parcerias. Aí o FAPS dá problema, dá tudo problema. Então, acho que nós temos que pensar em concursos públicos para a área da assistência. Obrigada. Obrigada, vereadora Rose Frigieri. Para sua manifestação e perguntas, o vereador José de Abreu Jack, da tribuna. Pelo tempo de 5 minutos, vereador. Obrigado, presidenta. Vou ficar aqui do lado do secretário para mim poder olhar no olho dele e questionar. Quero dizer para vocês que eu tenho uma preocupação muito grande com essa questão de moradores de rua, de idosos. Inclusive, quando passamos pela Secretaria de Habitação, a gente tinha um programa que era o residencial para idosos. Visitei algumas cidades e vi o quanto dá certo isso, secretário. Quanto é importante para os idosos um residencial para idosos. Discordo aqui do vereador Zé D'Ambrosio, ele sabe muito bem, a gente já conversou várias vezes sobre isso. Hoje nós temos 30 mil crianças de 0 a 5 anos e 35 mil idosos acima dos 70 anos em Caxias do Sul. Então, eu acredito que tem que construir, sim, escola infantil, tem que construir casa geriátrica, tem, mas não tem uma coisa que substitui a outra, porque se a gente dá educação para os nossos filhos, eles não vão abandonar os pais quando ficar velho e não vai ter esse problema de idosos sem ter onde morar. Então, mas a minha pergunta para o senhor é a seguinte: eu conheço bem a realidade do povo, principalmente o povo mais pobre, e quero perguntar para o senhor a seguinte questão: tem algum programa que auxilia os moradores de rua, por exemplo? Minha opinião, não é um prato de comida e uma cama limpinha que vai tirar essas pessoas do problema. Eu acho que a gente tem que achar o problema, o cerne, na raiz ali. Qual o problema? Por que essas pessoas estão morando na rua? Por que uma pessoa é dependente químico? Qual que é o problema que leva essa pessoa a cair nessa dependência? Então, tem algum programa em Caxias do Sul, tem alguma coisa para curar essas pessoas? Porque nós precisamos curar essas pessoas. Essas pessoas são doentes, nós precisamos curar elas. E não é dando uma cama boa para ele dormir e um prato de comida que vai tirar ele desse problema. Nós precisamos achar a solução. Um programa para que a gente dê acompanhamento a essas pessoas para que elas sejam curadas desse problema. Então, a minha pergunta é essa: tem algum programa em Caxias do Sul para isso? Obrigado, presidente. Obrigado, vereador José de Abreu. Com a palavra, pela manifestação de 5 minutos, o vereador Capitão Ramon, da tribuna. Senhor secretário, colegas nobres vereadores, senhora presidente, eu protocolei um projeto de lei aqui nessa casa, mas que ainda não veio para plenário, e eu gostaria que o senhor pensasse com carinho no assunto, que é a respeito da internação compulsória. É um assunto que pouca gente gosta de abordar sobre o tema, porque é um assunto bem delicado, mas hoje Caxias do Sul ela vive uma epidemia, e é uma epidemia de drogas. Sejam elas lícitas e ilícitas. Eu acompanho nas ruas e eu verifico. Existem dados que falam 1.200, existem dados que falam 1.500. Não se chega a um número consensual de quantas pessoas, quantos moradores de rua, porque pessoa em situação de rua seria um período que ela está naquela condição. Tem gente que mora ali há 30 anos na rua. Então é um morador de rua, ele já está na rua. Nós precisamos tratar desse tema por quê? Certa feita eu subi aqui nessa tribuna e falei a respeito do senhor Eduardo.
que fica... Não é o Peninha. O senhor Eduardo, que fica lá na Feijó Júnior, esquina com Ernesto Alves. E naquela oportunidade, a vereadora Andressa Malman se pronunciou também. E esse senhor Eduardo, ele teve uma entrevista com o Jornal Pioneiro, na capa do jornal, e estava o senhor Eduardo desfilando. Assim, ó. Essa foi a foto que o Jornal Pioneiro pegou. Ele desfilando na Ernesto. Eu presenciei, e quando eu postei o vídeo no Instagram, o senhor tem que ver os comentários que as pessoas fizeram. Daquele em específico, o senhor Eduardo. Fora os outros que não são relatados. Naquele caso específico, o que acontece com o senhor Eduardo? Ele é um viciado, seja qual narcótico, ele é um viciado. E aí ele pede dinheiro no sinal. Ele chega lá no seu vidro aqui, ó. Se você não dá dinheiro e se você for homem, ele sai andando. Se você for mulher, ele dá um soco no seu vidro. Ou um soco no seu carro. É isso que ele faz. Infelizmente, ninguém denuncia esse cidadão. E aí a polícia não tem como prender esse indivíduo, que é um indivíduo que não tem condições de viver em sociedade. Tem indivíduos que não têm condições de viver em sociedade. E esse Eduardo é um deles. Porque ele é um senhor agressivo. Nós vamos aguardar ele matar alguém? Nós vamos aguardar um cidadão, um trabalhador, que vai cedo, acorda às 5h30 da manhã, debaixo de chuva, vai para uma parada de ônibus, ser assaltado por um trocado, por esse senhor, ou por outro que seja? Nós temos que tomar uma medida. Chapecó não é do meu partido, o prefeito, é do PSD, mas ele conseguiu encontrar uma solução. Aqui em Caxias do Sul, nós temos alguns locais que podem tratar desses indivíduos. Ao invés de nós darmos R$1.000 para ele, pelo Bolsa Família ou pelo aluguel social, por que a gente não investe lá no Desafio Jovem, por exemplo, que custa R$1.000, uma estadia de um jovem lá? Um jovem não. Esse senhor aí, que talvez lá eles encontrem uma solução para ele, porque na rua ele não pode ficar. Porque quando ele está assumido do vício dele, ele se transforma e ele já não responde por si próprio. Qual que é ele parece que ele perde as vestes de ser humano e ele se transforma em um animal. E aí a presa dele vai ser sempre a mais frágil que passar por lá. Sempre que eu passo por lá, ele nunca toca no meu carro. Por que será? Aí eu olho no retrovisor, no carro das mulheres que estão vindo atrás, ele vai e bate e soca o carro. Por quê? Por que ele não soca o meu carro? Falta de coragem. Por que ele escolhe as mulheres? E eu quero ver, para eu concluir, e eu quero ver quem que vai defender esse indivíduo e quem é contra a segurança das mulheres. Obrigado. Obrigado, vereador Capitão Ramon. Com a palavra pelo tempo de 5 minutos, Tenente Cristiano Becker. Senhor presidente, senhora presidente, né, que bom que voluntariamente o senhor veio à nossa Casa Legislativa hoje, secretário. Né, sempre importante vir aqui e falar sobre as ações do nosso governo. Né, quero parabenizar o prefeito Adiló por trazer uma pessoa com qualificação que o senhor tem, né, esse executivo aqui de Caxias do Sul, e tem feito muito pela nossa Secretaria de Assistência Social. Né, porque se fosse uma pessoa incompetente, eu tenho certeza que estariam batendo no nosso prefeito Adiló, mas como ele traz uma pessoa competentíssima, como é o caso do senhor e a equipe que o senhor traz junto, né, tenho que parabenizar o prefeito por essa situação. Não é normal 12 a 15 abordagens por dia, como o senhor trouxe, e muitos não aceitarem acolhimento.
né? A minha pergunta vai ser sobre o perfil de pessoas que não querem o acolhimento, né? Visto que precisei por diversas vezes também, inclusive nesse final de semana mesmo, fui e falei hoje de manhã, não sabia que o senhor viria hoje, né? Falei hoje na primeira hora da manhã sobre a abordagem social, quando fui atendido neste final de semana a pedido de um oficial do Corpo de Bombeiros que presenciou uma situação de pessoa em situação de rua, que estava dormindo na rua, e o camarada era profissional da área gastronômica e estava dormindo na rua. E a Marta me atendeu com muita educação, com muito respeito e com respeito àquela pessoa que foi abordada também e levaram para acolhimento, né? Então, parabenizar ali a Marta, a equipe da abordagem social, né, a sua secretaria por tamanho comprometimento com a nossa Caxias, né? Veja que nós temos muitos programas e projetos, como o senhor trouxe aqui hoje, né? Então, isto é de extrema relevância que nós demos o devido valor também, né? Não são só problemas, nós temos muitas ações que o senhor traz aqui, hoje trouxe em números, né, o que está sendo feito, né? Temos muitas casas-lares, temos acolhimentos, os profissionais que nós temos na assistência social aqui de Caxias do Sul. Então, na verdade, o meu questionamento vai ser esse, sobre o perfil das pessoas que não querem acolhimento, mas principalmente parabenizar o senhor, o prefeito Adiló, pelos inúmeros programas e projetos que nós temos hoje na assistência social, e um grande abraço ao pessoal da assistência social que diuturnamente tem feito esse serviço, seja durante o dia, mas principalmente durante a noite, que nós estamos vivenciando em momentos com frio, com chuva e muito frio. Não é pouco frio, nós dentro de casa sentimos esse frio, imagina quem está dormindo na rua, né? Então, parabenizar a sua secretaria, as pessoas que estão ali, os profissionais que estão atendendo, principalmente a Marta, que me atendeu essa semana, né? A Cris Oliboni também, seguidamente, me acolhe pedidos meus, um agradecimento, o Rafael também, né? E ao senhor que está liderando essa equipe aí com muita maestria, e parabéns pelo trabalho que o senhor tem trazido à nossa Caxias do Sul. Muito obrigado, Mauro. Era isso, senhora presidente. Obrigada, vereador Tenente Cristiano Becker. Agora eu passo a palavra ao secretário para as respostas. Não está inscrito, vereador. Tinha clicado. Me dá um minutinho. Com a palavra, vereador Caleb Garbim, para manifestação pelo tempo de 5 minutos. Teste som. Colegas vereadores, bom dia a todos. De maneira especial, nosso convidado ilustre, né, nosso secretário Mauro Trojan, que vem aqui para falar sobre assunto tão importante, também ao Coronel Luiz, né, seu adjunto, que estava aqui até agora recentemente, enfim, a todas as equipes. Aproveito para agradecer mais uma vez aquilo que já citei aqui. Dia 26, um domingo à noite, o senhor atendeu uma chamada minha perto das 9h30, 10 horas, para acolher um casal que da cidade de Porto Alegre estava aqui em Caxias, e o rapaz, em razão de ter ido para lá para buscar a esposa, ficado 4 dias, perdeu o trabalho e acabou ficando na rua e conseguiu ser acolhido. Me parece, acho que retornou a Porto Alegre, se eu não estou enganado. Eu perdi contato com ele, não consegui mais contato, mas foi prontamente acolhido. Bom, os colegas tocaram aqui em vários pontos e eu quero começar tratando do cerne da questão. O vereador D'Ambrosio trouxe uma preocupação que eu também tenho, que é sobre nós pleitearmos recursos a nível de Estado e a nível federal e virar essa mesa. Porque essa mesa está muito injusta, né? 93%, né, secretário Mauro, da conta é paga por nós, uma conta que é para ser tripartida. Ou seja, a cada R$1 milhão era para vir 333.030, dízima periódica, né, de cada um dos entes federados. E aí, de cada R$1 milhão, Caxias está pagando R$930 mil dessa conta. Então é um absurdo isso. O problema é criado, a situação é jogada para cima do Estado, as entidades fazem aquilo que podem, depende do recurso público e a prefeitura está cada vez mais onerada. E aí esse dinheiro, desculpe a sinceridade, secretário Mauro, mas é um dinheiro subaproveitado.
Porque, infelizmente, muitas vezes o trabalho da assistência social, e falo aqui como filho de uma assistente social, eu conheço o trabalho que fazem, sei do valor do trabalho das pessoas que prestam serviço, mas muitas vezes o trabalho de enxugar gelo, porque nós não estamos atacando o cerne das questões. Eu vou lhe responder, vereador Ramon, por que esse dinheiro não está nas comunidades terapêuticas? Porque não há interesse deste governo federal, o governo Lula, em colocar dinheiro em comunidade terapêutica. O governo Temer e o governo Bolsonaro reconheceram comunidades terapêuticas como política pública. Em 3 anos e meio, sabe o que aconteceu, vereador Ramon? Saltamos de 198.700 pessoas em situação de rua para 392 mil pessoas. Aumento de 97%. 97% a mais de pessoas nas ruas no Brasil em 3 anos e meio. Vocês acham que isso é coincidência? Qual é a pandemia que está acontecendo no Brasil hoje para justificar as pessoas estarem na rua? Nós não estamos a pleno emprego? Não tem dinheiro sobrando? Não está todo mundo recebendo bem? Fim da escala 6x1, Brasil prospera, avança. Pois é, 100% praticamente de pessoas a mais nas ruas. E a conta está chegando agora na nossa cidade. A conta está batendo a nossa porta. É isso que está acontecendo. Porque não há interesse em retirar das ruas essas pessoas e dar dignidade. Uma cama não vai resolver o problema das pessoas, uma comida quente não vai resolver o problema das pessoas. Eu concordo. Agora, oferece curso técnico, não quer. Oferece curso profissionalizante, não quer. Oferece formação no Senai, não quer. Oferece no Senac, não quer. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico formou 2.500 pessoas no ano passado. Não poderiam ter pessoas em situação de rua no meio daqueles que foram formados? Claro que poderia. Agora, ofereça um trabalho para alguém que está na rua pedindo dinheiro para ver se ele não vai cuspir na tua cara. Esses dias eu baixei o vídeo para falar com ele, disse, rapaz, isso aqui é o trabalho, está me estranhando? Falou para mim, eu disse, não, quem está me estranhando é você. Porque eu estou trabalhando, eu levanto cedo, durmo tarde, emendo o final de semana, confundo às vezes o que é dia e o que é noite, trabalhando, contribuindo com a sociedade, pagando imposto para financiar quem não quer sair da condição que se encontra. Ah, mas são várias situações na rua. Eu concordo, a gente tem que separar o alcoólatra, o drogado, o pai de família que abandonou os filhos e a esposa, a mãe de família, que a maioria é o pai que abandona, mas a mãe também que saiu de casa e deixou com o pai os filhos, mas a maioria das vezes é o pai que saiu. E eu não estou falando aqui de uma coisa que eu acho, Mauro, estou dizendo de uma coisa que eu vi. Cansei de levar marmita madrugada adentro para moradores em situação de rua em Caxias do Sul, sentar no cordão da Praça Dantes, sentar no cordão da Praça das Bandeiras, ao lado das Antigas Brasileiras ali, né? Aquela praça ao lado da Maca Calçados. E o rapaz me dizia assim, o trabalho que vocês fazem é de idiota. Eu disse, é de idiota, por quê? Não, hoje vem vocês, amanhã vem o Universal, depois vem o Messias, depois vem o pessoal espírita, depois vem o católico, vem o pessoal da Umbanda, o pessoal da FAS passa aqui, a Guarda Municipal nos dá segurança. Para nós é muito bom. Na rua eu tiro 3 mil limpo, só batendo no vidro e pedindo dinheiro. Essa é a realidade. Ofereça a carteira de trabalho para ver o que vai fazer. Vai cuspir na tua cara, vai debochar da tua cara. Então, Caxias faz aquilo que pode. Enquanto nós tivermos uma DPF instituída pelo STF, em que se entende que via pública, local público, a pessoa pode ficar ali ad eterno até ela quiser, ninguém pode encaminhar ela, não tem internação compulsória, não tem uma condição coercitiva, não tem como pegar essa pessoa que não responde mais por si, levar ela para uma condição de dignidade. Me perdoe, Mauro, nós vamos ficar enxugando gelo. Vai aumentar o orçamento cada dia mais e não vai se resolver o problema. Infelizmente, apesar de tudo isso, parabéns pelo trabalho que vocês fazem com as crianças que não têm pai, com os idosos, ainda que nós tenhamos um número elevado que depende ainda de assistência, mas aquilo que é feito, com as parcerias público-privadas, né, da nossa cidade, e que eu acho que é fundamental nós buscarmos esses recursos para que a conta, pelo menos, não fique totalmente na mão do caxiense, que a gente consiga investir em outras áreas que também são necessárias e importantes. Obrigado. Obrigado, vereador Caleb Garbim. Agora sim, secretário, o senhor pode começar a sua manifestação de respostas das perguntas dos vereadores por tempo ilimitado. Bom, eu vou tentar seguir mais ou menos a ordem das perguntas feitas pelos vereadores e logicamente que tem algumas que eu já notei aqui que se referem ao mesmo tema. Primeiro, a vereadora Andressa falou sobre a comissão, e eu já tinha falado também, nossa, eu acho que é um avanço significativo essa casa se somar a nós, né, através de uma comissão de assistência social, composta por quem mesmo? Pelo Fiuza, a vereadora Estela, André e a
Ah, é a Daiane Mello. Ótimo, muito bacana. E tenho certeza que eu vou usar essa comissão. Hein? Vou querer trabalhar junto com essa comissão aí. Provocar. Lei do SUAS. Pessoal, o Sistema Único de Assistência Social, ele é legislado nacionalmente e é aquele que legisla como é que se deve usar o CRAS, quantas pessoas devem ser atendidas por cada técnico, quantos psicólogos tem que ter, quantos assistentes sociais, quantos educadores e assim por diante. Ela é nacional e nós estamos agora... era um pacto que eu tinha quando eu assumi o ano passado, de tirar da gaveta a lei do SUAS municipal e encaminhar para essa casa. E ela já está aqui nessa casa, que é, na verdade, uma legislação municipal em cima da legislação federal. E eu gostaria, até faria um apelo, presidente, de que ela entrasse em pauta rapidamente, porque ela é muito importante para toda a comunidade aqui de Caxias. População em situação de rua. Vejo a vereadora Andressa falar, vejo a vereadora Rose também falar, o vereador Capitão Ramon falar, e, enfim, vou tentar fazer uma abrangência maior. Capitão Ramon, a internação compulsória realmente, o senhor disse que entrou com um decreto aqui, né? Projeto de lei. Sabe que é uma coisa que eu realmente discuto, porque tem muitos da população de rua, tu falasse no Eduardo, que não tem mais condições de decidir sobre a sua vida. Alguém tem que decidir sobre a vida dele, sabe? E eu acho que a compulsoriedade, ela não deve ser ilimitada, mas, na minha opinião, ela deve existir para essas pessoas que não teriam condições mais de decidir, tá? Sinceramente, tá? Essa é a minha posição. O Eduardo já foi denunciado, já foi levado pela guarda, já foi, né? O Eduardo realmente é um problema. Só que aquela história, já não consegue tirá-lo dali, ele não quer ir para lugar nenhum, e aí nós não sabemos exatamente como agir. Um detalhe, vereador Ramon, o Bolsa Família que o senhor falou, ela é de R$600 para morador de rua e ela é dada pelo governo, pela União, não é nós. Nós não temos nenhuma decisão a não ser fiscalizar se a pessoa deve estar recebendo ou não deve, que nem o ano passado nós baixamos em torno de 20% as famílias que recebiam Bolsa Família. Sabe que isso... Talvez eu vá dizer uma coisa aqui que choque até as pessoas. Eu não falei antes, mas nós temos hoje mais de 9 mil famílias em Caxias em situação de pobreza. Sabe o que é a situação de pobreza? Ganhar menos de R$218 per capita. Isso dá em torno de quase 30 mil pessoas em Caxias do Sul que ganham menos de R$218 per capita. Isso valoriza a Bolsa Família. Eu não tenho dúvida, porque essas pessoas precisam. Agora, tem outros que eu concordo plenamente que não precisariam estar aí. O tenente Cristiano até veio aqui se desculpar que ele tinha um compromisso, teve que sair. Ele falou sobre o perfil das pessoas que não querem sair da rua. Qual é o perfil? Normalmente, eu vou dizer o seguinte, aquele que veio de outra cidade, que está de passagem por aqui, por isso que vai para uma casa de passagem nossa, e que a gente consegue abordá-lo, mostrar o nosso serviço, vir para uma casa de passagem e nós repatriarmos ele para a sua cidade, esse realmente não é o perfil do morador que nós temos aqui. O morador de rua que não quer sair da rua é o problema da drogadição e do alcoolismo. Por isso, eu sei que foi questionado isso também, eu acho que nunca, palavras do secretário Rafael Bueno, nunca assistência social e a saúde estiveram tão próximas. Por quê? Porque tanto eu como o secretário Rafael Bueno, assim como a secretária Marta e o secretário Silvio, tanto pela educação como pela habitação, detectamos que a gente não consegue fazer certas coisas sozinhos. E o problema da doença mental, eu acho que foi a vereadora Estela que levantou isso, né, Estela?
O problema da doença mental, realmente, ele é um problema também de saúde. E esse problema da doença mental, ele se agrava muito com o problema da drogadição e do alcoolismo. Correto? E por isso que, além de nós estarmos conversando muito próximo com a saúde, nós fizemos já uma reunião e vamos fazer, agora, semana que vem, outra reunião, reunindo saúde, seja com o consultório de rua, seja com o pessoal das CAPs, de doença mental, junto com quem? Com as comunidades terapêuticas, 3 comunidades terapêuticas. Nós, assistência social, comunidade terapêutica e saúde. Qual é o problema da comunidade terapêutica, que inclusive o vereador Caleb falou aqui? A comunidade terapêutica está no limbo. Ela não pertence à assistência social, ela não pertence à saúde. Exatamente. É isso aí. Isso. E eu, inclusive, convidaria, e serão muito bem recebidos, eu fiz trabalho voluntário durante 3 anos na Pátina. E eu sei o trabalho da Pátina. Eu sei o trabalho da Pátina. Porque tem uma coisa, vereadora, quando uma pessoa adoece pela drogadição, a família toda adoece. Se os senhores não sabem, nós temos médico morador de rua. Nós temos engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, que estão há muito tempo na rua porque estão doentes pela drogadição e a família adoeceu e não suportou mais essas pessoas. Então, e quem faz esse trabalho hoje é muito da comunidade terapêutica. Não, tudo bem, eu respeito todo mundo, como eu sei que a senhora está respeitando a minha palavra, obviamente, né? Mas tudo bem. Mas eu acho que devemos evoluir para esse problema. Eu acho que se deve ser assim ou assado, nós temos que evoluir para o principal problema. Vereadoras e vereadores, agora a manifestação é somente do secretário. Sem problema. O vereador Caleb, além da comunidade terapêutica... Vereador, errasse por pouco o número da participação financeira do governo municipal na SMASC, 93,7% em 2025. Para vocês saberem, foi esse o motivo que a FAS se tornou SMASC. Porque quando a FAS foi criada há 30 anos atrás, na realidade, ela seria tripartite. 1/3 do financiamento pelo governo, pela União, 1/3 pelo Estado, 1/3 pelo município. Hoje nós chegamos a 93,7%, perdeu o sentido completo. Tá? Bom, ainda sobre morador de rua, eu estive em São Paulo visitando as vilas de acolhimento, as vilas recomeço que eles chamam lá. São Paulo já tem 16 vilas dessas. Ela é, na verdade, uma alternativa muito interessante, porque são vilas formadas por unidades habitacionais fechadas. Lá dentro tem cancha de esportes, lá dentro tem horta comunitária, lá dentro tem lavanderia, elas são fechadas e tem, na verdade, como é que se diz? A guarita de entrada, não entra e sai a hora que bem entende, e elas são pilotadas por Assembleia Geral mensal pelos próprios moradores. Logicamente que tudo isso coordenado pela assistência social, correto? Eu acho que é uma alternativa interessante, nós estamos conversando com o Estado para, de repente, conseguir trazer uma dessas vilas para cá. E lá dentro dessa vila nós poderíamos ter, além de capacitação, nós poderíamos ter tipo de um CAPS justamente para que essas pessoas fossem liberadas aí, liberadas da drogadição. Acho que sobre a questão do morador de rua, eu atendi aí as perguntas. Se de repente falhou alguma, peço desculpas e não sei o que é presidente diz, mas pode me inquirir, não tem problema. A Dateri, eu não gostaria de dizer isso, vereadora Rosmas, ela desistiu quando nós estávamos alinhados com o Sirena, lá na Fundação Caxias. Ela disse que não tinha voluntários. Fizemos uma reunião, assistência social, a Fundação Caxias e a Tere, e ela, no outro não, 3 dias depois, disse que não teria gente suficiente para fazer o voluntariado daquilo ali. Agora, o que eu digo?
Nós estamos com vagas nas nossas casas todos os dias. Todos os dias. Bom, vereador, lei de suas pactos... A vereadora Estela falou sobre o Conselho Tutelar. Eu sei que vai ter agora um concurso para o Conselho Tutelar, principalmente para a suplência, mas só para informar, o Conselho Tutelar não pertence mais à FAS e nem à SMASC, pertence diretamente à Prefeitura. Então, é uma coisa... Mas nós estamos trabalhando muito também com o Conselho Tutelar. Estamos fazendo uma reunião mensal, onde eles trazem os problemas e juntam com os nós para ver quais são as soluções que a gente pode tomar. Ou seja, nós estamos trabalhando muito fortemente com toda a rede. Por isso que eu agradeci a Câmara de Vereadores ter uma comissão de assistência social. Isso é mais uma que vem se somar com todo esse trabalho que nós estamos fazendo. PIN, teve uma ou duas colocações do PIN. Sim, a vereadora Rose, né? Não é uma emenda, a vereadora Rose, foi, na verdade, um valor do Condica. Tá? Do Condica, 1.200.000 para os visitadores. Muitos foram chamados e não atenderam às condições dos critérios estabelecidos, por isso que estão sendo chamados outros, mas acho, não vou, como a coisa está dinâmica, acho que nós estamos com 15 ou 16 visitadores já pagos com esse valor aí. O que vai se fazer? Terminado esses 2 anos, que são 2 anos de remuneração através desse recurso, nós vamos pleitear novamente o recurso. E o Condica já deu, de alguma forma, abertura para isso, porque interessa demais para ele também essas visitações que são feitas diretamente nas residências de gestantes ou já de primeira infância, né? Lei do SUAS eu falei, saúde mental também falei. A Casa Viva Raquel, vereadora Rose, até o final do ano, correto? Vai haver o novo chamamento e acredito que para janeiro nós já tenhamos a nova equipe que vai trabalhar na Viva Raquel. Mas ela está funcionando normalmente com a parceria atual que nós temos. Apenas essa parceria vai ser substituída. Tá? Número de CRAS. Nossa, eu não poderia, vereadora Rose, discordar absolutamente da necessidade do número de CRAS, porque o CRAS é a primeira entrada na assistência social. E se a gente tiver... Por exemplo, nós estamos até com um local que a gente quer montar um CRAS no bairro São Luís, por causa do campus da Serra, né? Aquilo lá virou um processo de tráfico, e realmente é muito necessário um CRAS aí. E estamos, através do vereador Fiuza, veio uma que está já em processo de finalização, vereador Fiuza, nós vamos ter uma van, um CRAS móvel, volante, para atender também essas comunidades que não estão sendo atendidas. Esse, acredito que até o final do ano já esteja em pleno funcionamento. Tá? Bom... Vamos falar, vereador D'Ambros, vamos falar das pessoas idosas, que é uma preocupação muito grande que eu tenho certeza, assim como com as crianças, com os idosos também. Quando o senhor se refere à Casa Lar, eu acredito que o senhor esteja se referindo a serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, né? Casa Lar são aquelas casas de abrigo de crianças, né? Nós temos em Caxias 2 em parceria com uma amiga, mas nós temos outras 8 nossas, correto? Que todas elas vinculadas a um dos CRAS e tem 2 vinculadas ao mesmo CRAS. Então, hoje nós atendemos em torno de 350 a 400 idosos. Só que eu vou lhe dizer uma coisa, diferente do que é, por exemplo, o cuidado subsidiado. O serviço de convivência e fortalecimento de vínculo é para grau 1. Porque as pessoas voltam para casa. Agora, já no cuidado subsidiado, que o senhor mesmo falou, nós estamos com 28, é grau 2 e grau 3. E olha, tenha certeza que eu sou um parceiraço seu de nós continuarmos com o cuidado subsidiado financiado pelo Fundo do Idoso. E eu acho que isso dará muita segurança, e o Fundo do Idoso agora também, com a arrecadação do próprio Imposto de Renda, ele terá condições de fazer esse financiamento. Acho que o senhor deve entrar com esse projeto e tenha todo o nosso apoio, tenha certeza. E não nos descuidamos dele, tem muito idoso. Acho que foi o vereador Jeque que falou aqui que
do número de idosos em Caxias, 70 a mais. Em Caxias, 60 a mais, me incluo neles, inclusive, somos 91.060 a mais. Então, a sua preocupação, ela vem muito ao encontro da nossa preocupação. Por quê? E isso tende a crescer. E tendendo a crescer, tende a maior responsabilidade por parte da assistência social. Vereador Jack pediu por que o residencial de idosos, vereador. Realmente é uma busca que a gente tem, seria tipo de uma república de idosos com idosos de grau 1. Aí eles mesmos, só vai ter um coordenador. Nós temos esse projeto feito, só tem que implantar ele, e para implementar tem que ter recurso. Mas o projeto já está pronto, inclusive como é que ele deveria acontecer. Né? E temos várias casas, inclusive do próprio município, que poderiam ser usadas para tanto. Né? Porque o morador de rua, algum programa, os programas a gente, vereador Jack falou bastante, e o principal motivo do morador estar na rua é aquele que eu já falei algumas vezes. E é um problema muito grave que a gente está tentando enfrentar, e um problema que faz com que eles permaneçam na rua. Muitos deles, e aí eu me somo de novo à fala do capitão Ramon, muitos deles não têm condições de trabalhar, mesmo que quisesse trabalhar. Nós já encaminhamos, por exemplo, nós temos um pacto com o hiper ali da entrada de Caxias, do lado da... meu Deus, me esqueci. Não é Atacadão, que está do lado da Estátua da Liberdade, ali do... O estoque, nós temos um pacto com o estoque, a gente encaminha eles para o estoque. E eles, muitos ficam trabalhando lá, outros trabalham uma semana e são demitidos ou pedem para sair. Por quê? Porque a drogadição influi em tudo isso aí, não tenha dúvida nenhuma. E assim nós temos com outros mercados também, de encaminhar quando eles estão numa casa de passagem. Então eles têm também que ir no Pop Rua ou na casa de passagem para serem encaminhados. É o que a gente faz. Eu acho... Se vocês me permitirem, eu acho que abrangi todas as perguntas que tiveram, mas se tiver alguma dúvida ainda, eu sigo completamente à disposição. Presidente. Opa, trocou o presidente agora aqui. Obrigado, secretário Trojan, pelas explicações e explanações. Nós gostaríamos de lhe agradecer pela presença na manhã desta quarta-feira e nós daríamos seguimento à nossa sessão. Muito obrigado pela sua presença. Eu solicito ao nosso vereador Zé D'Ambrosio, nosso vice-líder de governo, que acompanhe o secretário até a saída do plenário.